Olá, pessoal que acompanha o Mar e Mulher. Desta vez eu vou conversar sobre coronavírus e violência doméstica. Nós temos visto várias reportagens dizendo que a violência doméstica tem aumentado aí por causa da quarentena. Mas será que isso acontece mesmo? E se acontece, o que é que a gente precisa fazer? Eu vou conversar com duas promotoras de justiça do Ministério Público de São Paulo, que são especializadas nessas questões de violência contra a mulher. Estão comigo a Nathalie Malveiro e também a Valéria Scarance. Tudo bem com vocês? Cada uma na sua casa por causa da quarentena, né? Sim, tudo bem. Muito bom estar com você aqui. Tudo bem, Mariana. Então, vamos começar pela Nathalie. Que informações que a gente tem aqui no Brasil a respeito da violência doméstica em relação à quarentena do coronavírus? A gente pode dizer que os casos aumentaram? Mariana, por enquanto, o que a gente tem verificado, e eu tenho conversado com colegas do estado todo, é que houve uma diminuição de boletins, não de boletim de ocorrência, mas uma diminuição de procedimentos na Promotoria de Justiça relativos à violência doméstica. Diminuição no número de pedidos de medidas protetivas, o que é muito preocupante porque vai na contramão de uma ideia que nós temos de que a violência por conta do isolamento iria aumentar. A gente pode dizer, Valéria, que isso demonstra que as denúncias diminuíram, quer dizer, as mulheres tendo que ficar em casa, estão deixando de denunciar? Pois é, exatamente como a Nathalie estava falando, nós temos uma expectativa, lamentavelmente, de aumento dos casos de violência contra a mulher, mas ao mesmo tempo em que há um aumento dos casos de violência contra a mulher, há uma diminuição dos registros, justamente em razão da dificuldade de acessar fisicamente os serviços ou mesmo eletronicamente. Os números que nós temos são no Rio de Janeiro, né, há uma referência de 50% a mais de registros de ocorrência. Aqui em São Paulo nós estamos fazendo o levantamento ainda, mas se o Brasil seguir a mesma progressão de outros países, a tendência é que exista um aumento sim. A nossa dificuldade vai ser registrar esse aumento, quantificar esse aumento, porque aumentam-se os casos, mas diminuem-se os registros. E, Nathalie, daí como é que faz nessa situação, né, para que essas mulheres, porque essas famílias precisam ficar em quarentena por uma questão de saúde, e daí que garantias que a gente precisa dar para essas mulheres para que elas possam denunciar e sair de uma situação de violência que provavelmente já acontecia antes, né? Ou ela passa a acontecer também depois de uma situação como essa? Mariana, eu acho que o importante nesse momento é comunicar a essas mulheres que os serviços estão funcionando normalmente, né? A despeito de nós estarmos num período de isolamento social, quarentena, os serviços estão funcionando. Então, as delegacias de defesa da mulher estão funcionando normalmente. Nas capitais em que existe a Casa da Mulher Brasileira, ela está funcionando normalmente. As mulheres, os serviços de acolhimento de mulheres estão funcionando normalmente. Então, é isso que a gente tem que agora comunicar a essas mulheres, que se elas precisarem de ajuda, os serviços estão funcionando. O fórum está fechado fisicamente, mas todos os promotores e juízes estão trabalhando na forma de teletrabalho. Então, um pedido de medida protetiva, por exemplo, que entre, vai ser analisado no prazo que sempre foi analisado. Então, acho que é essa a importância agora de comunicar essas mulheres de que, a despeito do isolamento social, os serviços estão em funcionamento. E tem alguns serviços de emergência por telefone também, Valéria? Sim, a orientação é a seguinte: se está acontecendo uma situação de violência, ligar imediatamente para 190, né? Porque se existe uma situação de flagrância, se existe, por exemplo, uma vizinha escuta outra vizinha falando, pedindo socorro, a ligação deve ser para 190, porque a polícia comparece imediatamente no local. É possível também acionar a Central 180 para registrar de uma forma anônima fatos que estejam acontecendo. Aliás, a tendência é que as pessoas prestem mais atenção umas das outras, porque todas as pessoas estão em casa ao mesmo tempo.
Então, haverá uma percepção maior em relação à violência. O que uma pessoa pode fazer? 190 ou 180. Além disso, para as mulheres, como a Nathalie bem disse, é importante não se omitir, registrar a ocorrência, pedir medidas protetivas especialmente. A Casa da Mulher Brasileira é uma importantíssima porta de entrada, porque os profissionais e as profissionais são todas qualificadas para encaminhar as mulheres para o serviço e para esses atendimentos. E em São Paulo também tem uma determinação da Delegacia Geral de que, apesar da quarentena, as delegadas e os delegados devem atender as ocorrências versando sobre violência doméstica. Nathalie, isso até que a Valéria falou, né, chamou a atenção que os vizinhos precisam denunciar também, precisam e devem denunciar, porque às vezes essa mulher está em casa com o agressor e como estão todos em casa, ela não vê uma oportunidade de telefonar. Os vizinhos têm essa obrigação, né, de contribuir e não serem coniventes com a violência. Na verdade, a Valéria colocou muito bem, né? Estamos todos agora em casa, né? Então, cada um vai estar prestando um pouco de atenção, ainda que não queira, nos barulhos do apartamento vizinho ou da casa vizinha, né? Obviamente, ninguém tem a obrigação, né, legal de acionar a polícia, mas é uma obrigação moral, né? Então, se alguém estiver presenciando agressão contra a mulher ou contra a criança, né, qualquer tipo de agressão intrafamiliar que pode ocorrer, tem que ligar, tem que acionar a autoridade. Porque a gente sabe, né, que a maioria dos casos, essa violência contra crianças, abusos e contra a mulher, acontece dentro de casa, né? E daí, num momento como esse, a situação da vítima é ainda mais difícil. Sim, muitas pessoas chamam a casa de lar, mas é verdade que para as mulheres a casa é o lugar mais perigoso que existe, né? É lá que as crianças sofrem abusos, que as mulheres são eventualmente maltratadas e mortas, inclusive as mulheres idosas. Então a atenção deve ser redobrada porque as pessoas estão confinadas no momento de estresse em um pequeno espaço, né? O que pode aumentar o risco, não em razão do fato em si, mas de uma violência pré-existente que pode crescer. Uhum. E, Nathalie, tem algum telefone específico que a gente possa divulgar? A Valéria comentou da Casa da Mulher Brasileira, também dá para telefonar para lá? Eu posso depois colocar esses números também? A Casa da Mulher Brasileira, acho que o atendimento é presencial, se não me engano, não tem atendimento pelo telefone. Mas como a doutora Valéria colocou bem, eu acho que numa situação de emergência é um 190, né? Os serviços da Polícia Militar estão funcionando. Eu queria lembrar também que o serviço da Guarda Civil Metropolitana da capital, que faz a fiscalização das medidas protetivas, o projeto Guardiã Maria da Penha, também está funcionando normalmente. Então, a Guarda Civil também pelo menos na capital de São Paulo, também é um serviço de apoio a mulheres em situação de violência. Quando houver o descumprimento da medida protetiva, tem que acionar enfim, ou pelo 190, ou se for na capital, a Guarda Civil Metropolitana, e o 180, numa eventualidade de não estar ocorrendo a violência naquele momento, mas alguém querer denunciar uma situação que já presenciou, enfim. Bem lembrado esse serviço da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, comandada pela comandante Elza Paulina de Souza, né? Que eles realmente continuam trabalhando, continuam indo às ruas. Eu tenho acompanhado o trabalho deles e eu estou checando alguns dados aqui, que na França houve uma alta, eles constataram uma alta da violência doméstica e daí criaram uma senha para a vítima pedir ajuda na farmácia. Esse tipo de iniciativa ajuda mesmo? Sim, essas estratégias, esses planos de segurança são bastante importantes nesse momento. Nós ainda não temos uma iniciativa com uma senha assim, padronizada, mas nós temos serviços que orientam as mulheres, inclusive quanto às medidas de segurança. Então, por exemplo, se ela já vive uma situação de violência contínua, é importante guardar uma cópia da chave em casa, é importante deixar essa cópia no local acessível, saber para quem ligar, com quem falar. Nós recomendamos, por exemplo, que mulheres em situação como essa combinem uma palavra de segurança com uma pessoa conhecida.
Então, ela pode ligar para aquela pessoa e quando ela falar aquela palavra, se sabe que ela está numa situação de risco. Existem várias estratégias que podem ser orientadas pelos serviços, pelo Ministério Público. E eu só queria falar uma coisa rapidamente, nós não podemos esquecer das nossas jovens. Eu tenho ficado especialmente preocupado com a questão das mulheres jovens, que muitas já estão casadas, já estão vivendo em lares com seus parceiros, nós sabemos que o Brasil é recordista em casamento infantil, ou mesmo as jovens que vão começar a namorar pela internet, porque elas não têm onde namorar, vão namorar pela internet. E aí o risco é dobrado. E a dica que eu deixo é que essas jovens conversem com a Maia. A Maia é a minha amiga inteligência artificial, é uma robozinha, ele está disponível na página do Ministério Público, um projeto nosso do Ministério Público, em parceria com a Microsoft, e as jovens podem conversar com a Maia. As mulheres adultas também podem falar, acessar, desculpa, te interrompi. Não, eu ia te perguntar qual que é o endereço direitinho. É www.namorolegal@mpsp.mp.br. É uma página específica para essa campanha, então lá as mulheres, as jovens podem acessar a cartilha, até para que elas saibam se aquilo é ou não correto, é ou não violência, etc., né? E podem também conversar com a Maia. Eu acho que a Maia ela surge em boa hora, porque é uma amiga eletrônica, em tempos de isolamento. Verdade, e tem essa cartilha que se chama Namoro Legal, né? Que dá todas essas orientações também, primeiro para não cair no relacionamento abusivo e se tiver, como é que faz para sair também, né? Exatamente. Uhum. E, Nathalie, a gente pode dizer, porque essa situação, ainda mais vocês que já trabalham com isso há tantos anos, né? A gente já sabe que a violência doméstica é enorme no nosso país, tem números até considerados de uma epidemia. Então, não é que ela está surgindo agora com essa quarentena, talvez ela só esteja ainda mais evidente. Mariana, os nossos números já são bem assustadores, né? Infelizmente, o que a gente coloca é que a situação de violência doméstica, ela é cruelmente democrática, né? Então, ela atinge mulheres de todas as classes sociais e homens, agressores de todas as classes sociais. Essa nossa expectativa de aumento nesse período, ela vem em razão de alguns fatores, né? Primeiro, por conta do estresse que todo mundo está sendo submetido nessa situação, né? Então, todos nós estamos mais nervosos, preocupados com a nossa saúde, preocupados com a saúde dos nossos familiares, preocupados com o emprego, preocupados com a manutenção da nossa renda. Então, essas situações de estresse pessoal acabam se refletindo nas relações, né? De mãe com filho, de mãe brigando porque o filho não está ajudando na casa, ou a mulher reclamando porque o marido não está colaborando, enfim. Essa é uma primeira situação. A segunda é que está todo mundo realmente confinado num mesmo espaço, né? Quando antes a família saía e se encontrava só no momento frente, à noite, agora a família passa o dia inteiro junto e isso vai deteriorando as relações pessoais, né? Acaba deteriorando se as relações já não são boas. Então, essa que é a nossa expectativa, né? Por isso nós temos essa expectativa de que isso venha a aumentar, né? É importante frisar que é muito importante que as mulheres façam as denúncias, peçam as medidas protetivas, até para que essa prova da agressão física seja preservada, né? Se a mulher é agredida hoje e levar, sei lá, mais 15 dias para fazer o registro da ocorrência, ela não vai ter mais, possivelmente, mais essa ocorrência, então vai ficar muito difícil comprovar o que ocorreu, né? Então, por isso nós estamos frisando nesse ponto de que os serviços de atendimento às mulheres estão funcionando normalmente. As delegacias de defesa da mulher estão funcionando, 190 está funcionando, a Casa da Mulher Brasileira, onde existe, nas cidades em que existe, está funcionando, e as medidas protetivas estão sendo analisadas pelo fórum, apesar do fórum estar fechado. Tá, e Valéria, quer dizer, de qualquer maneira, nenhum homem pode usar isso como justificativa, né? Porque está em quarentena ou porque, né, ficou nervoso. Isso não pode ser usado nem para aliviar alguma situação em relação ao agressor, né? Não, na verdade, hipótese alguma. Existe uma tendência dos homens violentos em justificar as suas condutas. Eles dizem, olha, porque eu estava nervoso, estava desempregado,
que eu bebi, etc. Até no fórum, às vezes é comum que as mulheres atribuam a violência a essas dificuldades externas. Mas, na verdade, a violência é um padrão interno, um padrão incorporado. Situações de estresse fazem com que o homem detone esse padrão mais rapidamente ou se torne mais violento. Mas ele não se torna violento, ele não vira um agressor, porque nós estamos em quarentena, ele não vira um agressor porque ele está desempregado, mas sim, ele já tem aquela violência, aquele padrão dentro dele. E é importante mencionar também que isso não está necessariamente relacionado à questão do emprego, até porque as mulheres, muitas mulheres, chefiam lares, são elas que mantêm as famílias. Nós temos um paralelo que nós podemos fazer, por exemplo, em relação às Copas do Mundo. Em 2018, a Inglaterra lançou uma campanha dizendo que em dias de jogos as mulheres eram mais agredidas. E quando a seleção perdia, os índices de violência eram ainda maiores. Ou seja, era um dia de jogo, de festividade, porque a violência em relação à mulher aumentava. Porque o homem lida com o estresse, quando é dominador violento, descontando em alguém, na sua parceira, porque assim ele aprendeu, assim ele vivenciou na sua vida. Essa nossa conversa sempre vai muito além de qualquer período de quarentena ou por causa do coronavírus. Agora a gente está vivendo essa situação, mas é sempre muito bom conversar com vocês. Quero agradecer a Valéria Scarance e a Nathalie Malveiro, promotoras de justiça do Ministério Público de São Paulo. Nathalie, você quer deixar um último recado, até para conversar? Vou pedir para vocês duas, primeiro a Nathalie, deixar um último recado para essa mulher que está em casa e que está sofrendo agressão. Então, o recado é esse, procure ajuda, né? A ajuda está disponível, procure ajuda ou pelo 190, ou se for sair de casa, se dirija a uma delegacia de defesa da mulher ou a Casa da Mulher Brasileira, onde estiver a Casa da Mulher Brasileira, para que ela possa ser atendida. E Valéria? Eu queria dizer o seguinte, quarentena não é revogação de lei, a Lei Maria da Penha continua valendo no nosso país e nós estamos aqui para ajudá-las. Então não se calem, busquem os meios, estudem um pouquinho sobre namoro e esse período vai ser com certeza um período melhor do que nós estamos imaginando, mas não se calem e contem com a gente, ainda que à distância. É isso aí, a nossa luta pelo combate à violência doméstica, à violência contra a mulher, continua sempre. Nós, juntas, somos muito mais fortes. Até a próxima. Tchau.